Em 2009, quando o Rio de Janeiro foi escolhido para sediar os Jogos Olímpicos, muita gente ficou imaginando as várias mudanças que esse evento traria para a cidade. Mas será que todos esses sonhos viraram realidade? No episódio de hoje, o Eu Fiscalizo vai conferir em primeira mão qual foi o legado das Olimpíadas de 2016 para o Rio de Janeiro e para o esporte brasileiro. A Cidade Maravilhosa foi palco do maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos de 2016 mudaram a rotina do município. Colocaram o Rio no centro das atenções do mundo. Foi a primeira cidade da América do Sul a sediar a competição. A conquista só foi possível por conta de uma série de compromissos assumidos pelo Brasil. Dentre eles, melhorias para a população fluminense e a garantia de um legado em vários setores, como mobilidade urbana, infraestrutura, meio ambiente e para os atletas. Na zona portuária, as cores deram mais vida ao local. Novos espaços de visitação foram criados. No transporte público, uma inovação: o veículo leve sobre trilhos, VLT. O projeto tinha sido orçado em 1,1 bilhão de reais inicialmente e beneficiaria 300 mil passageiros por dia. Seriam 28 quilômetros de trilhos com 32 paradas. Fomos conferir o que saiu do papel. Um ano após os Jogos, 19 quilômetros estão funcionando. São 23 paradas. Já foi gasto o valor previsto e estima-se que ainda serão investidos mais 361 milhões para concluir as obras. Durante os Jogos Olímpicos, a Praça Mauá atraiu olhares do mundo inteiro. E é aqui, neste centro histórico da cidade, onde passa o VLT. O transporte recebe, em média, 40 mil passageiros por dia. Mudou a vida de moradores e turistas e revitalizou esta área da cidade. Eu uso bastante e eu acho que melhorou muito aqui o transporte para a gente poder estar se locomovendo aqui. Acabou com esse trânsito caótico que tinha aqui na Rio Branco. Eu acho que para a gente se movimentar aqui ficou bem melhor. Eu utilizo só nos dias de trabalho, enquanto eu estou aqui no centro da cidade. O VLT é bem rápido e eficiente. Bem melhor, porque a gente tem mais mobilidade, não precisa ficar no trânsito e se desloca com mais rapidez no centro da cidade. É um legado bacana para a população. Mas nem tudo melhorou. Moradores e lojistas de alguns bairros da cidade reclamam que as obras atrapalharam o comércio. Foram 4 anos de obra aqui, depois que a obra acabou ficou isso assim, esse marasmo aí, porque não passa ninguém aqui, não pode passar carro, né? Demorou além do prazo necessário que pediram, né? E também não chegaram a concluir as obras que estavam já no programa, certo? A verdade é que depois que começou as obras do VLT, as coisas pioraram bastante. Muitas lojas fecharam, muitas pessoas ficaram desempregadas, porque na época da obra, isso aqui era um verdadeiro caos. Não tinha nem como trabalhar. Nesse meu quarteirão, são 12 lojas, 3 abertas, entendeu? Ele acabou com o comércio aqui. Felizmente, nos próximos anos, isso aqui, a tendência é que virá depósito. Esse especialista avalia que o projeto de mobilidade urbana poderia ter contemplado uma parcela maior da população. Nós percebemos que esses investimentos eles estão concentrados no município do Rio de Janeiro, o que já é um problema se você levar em consideração que o Rio de Janeiro é o polo da segunda maior metrópole do Brasil. É uma cidade mais desigual do ponto de vista socioespacial. Por exemplo, se você olhar a metrópole do Rio de Janeiro, você vai perceber que não há
qualquer investimento na integração da cidade do Rio de Janeiro ao leste metropolitano, Niterói, São Gonçalo, ou também não há qualquer investimento na integração da cidade do Rio de Janeiro com a Baixada Fluminense. Para o Tribunal de Contas da União, o investimento poderia ter sido melhor empregado. Eu considero que os Jogos Olímpicos, ele foi importante para o Brasil, teve um legado de infraestrutura para o Rio de Janeiro relativamente bom, melhorou, mas como não tinha um planejamento em relação à questão da governança de segurança e de turismo e ambiental, o prejuízo no conjunto para a sociedade foi muito grande. Mas hoje nós estamos com um déficit de 22 bilhões no Rio de Janeiro em relação ao Estado, e o município passa por grandes dificuldades. Os convidados do nosso bate-papo são Márcio Emanuel, secretário de Controle Externo do TCU no Rio de Janeiro, e Fernando Mascarenhas, professor e pesquisador da Universidade de Brasília. Obrigado pela presença e sejam bem-vindos ao Eu Fiscalizo. Secretário, qual foi o principal foco de atuação do TCU em relação aos Jogos? O TCU persegue a correta utilização do dinheiro federal, né? E para isso a gente tem que verificar basicamente o planejamento do gasto, a execução do gasto e os frutos que advêm desse gasto, né? Quanto a esses eventos esportivos, né, a esses grandes eventos, nós adquirimos experiência, né, na fiscalização dos Jogos Pan-Americanos de 2007 e nos Jogos Mundiais Militares em 2011. Então, ficou patente, né, nesses dois eventos anteriores, a falta de planejamento, né? Que é o grande problema dos órgãos públicos, dos entes públicos, né? É planejar corretamente o gasto para que as coisas ocorram corretamente depois, né? E nesses dois eventos anteriores, a gente, o TCU fez uma exigência, né, da elaboração de uma matriz de responsabilidades, definindo o que cada ente deveria fazer, o que cada ente público deveria fazer, o que cada ente deveria entregar, né? E nas Olimpíadas nós fizemos o mesmo, né? O TCU fez o mesmo. Ele demandou a entrega dessa matriz, né? Houve fiscalização, houve acórdão determinando a entrega dessa matriz e depois nós acompanhamos a execução das ações previstas nessa matriz, né? Professor, na sua opinião, qual foi o maior impacto dos Jogos Olímpicos para o Rio de Janeiro? Especificamente dos Jogos, olhando para a Barra da Tijuca, né? Para a instalação olímpica, aquelas instalações nos serviram, né, no período dos Jogos, 15 dias, para a construção de um grande espetáculo com enorme apelo de mídia, mas que hoje, né, passado um ano, a gente se pergunta sobre o que fazer com essas instalações. Nós tivemos a candidatura do Rio aprovada em 2009, então de 2009 a 2016, eu acho que nós perdemos uma oportunidade histórica de construir uma política nacional de esporte. E no próximo bloco nós vamos ver de perto como estão dois grandes projetos dos Jogos Olímpicos hoje em dia, um ano depois do evento. Na Barra da Tijuca funcionou a principal instalação dos Jogos, o Parque Olímpico. Hoje, essa área é aberta ao público todos os dias, para lazer e atividades esportivas, mas algumas instalações ainda não tiveram o uso prometido. Um ano após o evento, o destino de parte das arenas é incerto. No total, já foram gastos 7,23 bilhões de reais com instalações esportivas. O Tribunal de Contas da União acompanhou o uso desses recursos. Desde 2013, né, quando a gente iniciou as fiscalizações relacionadas às Olimpíadas, a gente começou a buscar os órgãos responsáveis por a elaboração de um plano, de um planejamento para a gestão futura dessas arenas. E descobrimos que, na verdade, nenhum órgão estava preocupado ou realizando nenhum trabalho de elaboração desse plano de legado. A ideia é que uma parte do Parque Olímpico ele fosse utilizado
não só para eventos, né, privados e públicos, eventos esportivos, como também eventos de outra natureza, mas que servisse, né, que tivesse um papel fundamental na rede nacional de treinamento. As arenas que seriam construídas para as Olimpíadas, elas tinham necessidade de que fizesse um plano de gestão futura para que a gente pudesse, a população não precisasse bancar essas arenas ao longo dos anos seguintes. Em que sentido esses equipamentos eles vão se transformar num legado positivo, né? Ou seja, eles vão poder ser usados pela sociedade, eles vão poder ser usados pelos atletas, pelas federações, né? Como é que vai ser a manutenção disso? Foi criada a Autoridade de Gestão do Legado Olímpico, com o objetivo de se dedicar à gestão do legado olímpico. Então, ela deve desenvolver as principais diretrizes para o uso desses equipamentos. Segundo a assessoria da Autoridade de Governança do Legado Olímpico, a AGLO, na Arena 1 o espaço é utilizado para competições de alto rendimento e projetos sociais que atendem a comunidade. Já na Arena 2, de acordo com a AGLO, a ideia é ter um centro de treinamento para esportes de alto rendimento de todas as modalidades olímpicas. As salas internas ao redor do estádio seriam ocupadas por federações esportivas. Deve ser uma preocupação da sociedade, né, cobrar a manutenção e como é que vai se dar a gestão dessas arenas para que elas não se transformem em elefantes brancos, né, que era a grande promessa dos Jogos, que não teriam elefantes brancos. Então a gente espera que essa promessa seja cumprida não só a curto, né, mas a médio e longo prazo também. Há uma proposta do tribunal para que a GLO, até junho de 2019, quando é a sua extinção, ela apresente um plano de longo prazo, um plano detalhado que aborde, né, uma solução definitiva para o legado, não somente essas ações paliativas de curto prazo até então. Secretário, quais riscos o TCE observa em relação à gestão das arenas olímpicas a longo prazo? A gente sabe que a prefeitura, né, que a prefeitura municipal tentou 3 licitações para fazer concessões, né, dessas arenas para a iniciativa privada por meio de PPP. O estudo que foi feito para essa licitação, o estudo de viabilidade que tem que ser feito para essa licitação, né, contemplando valor de ingressos, renda futura provável, né, que esse futuro parceiro privado teria, não foram bem embasados. Tá? Daí não houve interesse da iniciativa privada e esse legado foi passado para a União. A GLO, ela vem tomando diversas medidas, né? Isso é patente, ela vem tomando diversas medidas para a utilização desse legado no curto prazo, mas o que a gente percebe é o seguinte, que para a utilização de longo prazo, para a utilização de um legado sustentável de longo prazo, né, não vem sendo colocado em prática ainda. Professor, na sua opinião, qual seria a melhor forma de aproveitar essas estruturas daqui para frente? Sob o ponto de vista da utilização social e esportiva, né, o Centro Olímpico de Treinamento, o COT, ele é apresentado hoje pelo Ministério do Esporte como o topo da rede nacional de treinamento. Agora, vale dizer que essa rede ela tem escala nacional. Portanto, ela só funciona se existir uma articulação entre os diferentes entes da federação. Se as secretarias municipais, as secretarias estaduais e o Ministério do Esporte se articularem em torno de uma política nacional. Na próxima matéria, vamos descobrir se as Olimpíadas deixaram algum legado para o meio ambiente. A despoluição da Baía de Guanabara é um sonho antigo, mas tornou-se uma meta a ser alcançada até a realização do evento. Na época da candidatura, apenas 16% do esgoto lançado no local recebia tratamento. Você tem aqui na Baía de Guanabara 14, 15 municípios que contribuem, vamos dizer assim, para a Baía de Guanabara. Tratar o lixo e o saneamento desses municípios é o caminho para que você comece
a despoluir ou pensar em despoluição da Baía de Guanabara. Reuniões aqui, foi prometido. A Baía de Guanabara recebe 18 mil litros de esgoto por segundo. Para as Olimpíadas, o governador do estado fez uma promessa ao Comitê Olímpico Internacional de que despoluiria 80% da Baía de Guanabara. Fomos conhecer de perto o que foi feito até agora. Pegamos carona no barco do seu Sérgio, que é pescador na região há mais de 50 anos. Mas tivemos um imprevisto no caminho. O seu Sérgio teve que entrar na água para tirar o lixo da hélice do barco. Ele conta que não é a primeira vez que isso acontece. Como vocês podem ver, a lâmina d'água no lugar que há 50 anos, 40, 50 anos atrás, tinha 5 metros de profundidade com essa maré que está aqui. E hoje o assoreamento é tanto que, quer dizer, deve ter aí uns 70 centímetros de lâmina d'água, de água. Quer dizer, cadê o peixe? O peixe some. Essa região já foi responsável por grande parte da produção de pescado do estado do Rio. Hoje, nessa visita ao manguezal de Tubiacanga, a gente pode ver saco plástico, copo e até televisão a gente encontrou. A despoluição da Baía de Guanabara parece ter ficado só na promessa. Nós temos aqui a maior concentração de lixo flutuante, nós temos aqui a presença de um parque industrial expressivo, como a refinaria Duque de Caxias, a Reduc, que é a maior fonte individual de poluição da Bahia. Todo o desenvolvimento industrial dessa região afetou a qualidade da Baía de Guanabara. Mas o esgoto doméstico é o principal vilão em função da inexistência do saneamento básico em praticamente a maioria das comunidades do seu entorno. Uma das obras importantes para mudar esse cenário é a do tronco coletor Cidade Nova. Era para ter sido entregue antes dos Jogos Olímpicos, mas um ano depois ainda não está pronta. Apenas 41% do projeto foi realizado. A estação total são em torno de 4,5 quilômetros. Tá certo? Ele se desenvolve aqui pelo centro da cidade. 700 litros de esgotos por segundo deixarão de ser jogados na Baía de Guanabara através do Canal do Mangue com essa obra do tronco coletor. O Tribunal de Contas da União fez um estudo sobre o andamento das obras do legado ambiental e constatou falhas na gestão. Ao todo, eram 7 projetos. Nenhuma das metas, 7 metas de legado ambiental sob responsabilidade do Estado, 2 do município, foram concluídas antes da realização das Olimpíadas. Isso com dados de julho de 2016 e como principais causas identificadas estão principalmente as falhas na gestão, na condução dessas obras, falhas na articulação entre os diversos entes responsáveis pelo andamento e principalmente falta de priorização política. Nós chegamos um ano depois das Olimpíadas, infelizmente, sem nenhum legado ambiental a comemorar. Ter a Baía de Guanabara saudável novamente vai fazer bem para todos os sentidos da nossa sociedade. Fomentar o turismo nas ilhas do interior da Bahia, melhorar a quantidade e a qualidade da pesca para as pessoas que dependem dessa pesca artesanal, que são barcos muito pequenos, que não saem ao oceano. E se eles não têm mais condição de pescar, imagina a quantidade de empregos, de famílias que estão progressivamente sendo expulsas, né? Seja para a violência, para o tráfico ou para qualquer outra dessas situações. Você imagina esse cenário que nós estamos aqui, que já é de uma rara beleza, o que seria, né, isso com essa Bahia tratada? Agora uma pergunta para os 2 convidados. De uma forma geral, em que medida as propostas que estavam no dossiê de candidatura do Brasil para os Jogos Olímpicos foram realizadas? Quanto à parte ambiental, a gente pode verificar que a despoluição das lagoas de Jacarepaguá e da Baía de Guanabara ficaram só no papel, né? Isso aí deve-se principalmente à grave crise financeira do governo do estado, porque pela matriz de responsabilidade, isso seria a atribuição do governo estadual, que, como a gente sabe, atravessa aí essa grave crise financeira, tanto por corrupção quanto por outros gastos que ele assumiu também, né? Houve um custo elevado da obra do metrô, em que houve desvios, né? Isso é patente. Professor, a opinião do senhor sobre a realização ou não das propostas do dossiê de candidatura? Olha, eu vou me ater especificamente àquilo que foi prometido enquanto legado esportivo. Eu acho que o principal deles era o de colocar o Brasil no ranking dos 10
maiores medalheiros olímpicos, né? E entre os 5 paralímpicos. Acho que entre os paralímpicos essa meta foi atingida, já no esporte olímpico não. Eu acho que a participação e transparência, que são princípios que organizam a governança e a gestão do Comitê Paralímpico, se fazem sentir em medalhas, e a centralização e a pouca transparência que organiza o Comitê Olímpico tem o seu impacto também em resultados que nem sempre são satisfatórios do nosso esporte olímpico. Depois do intervalo, você vai conferir se os Jogos Olímpicos conseguiram dar oportunidade para surgirem novos atletas no Brasil. De São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para o mundo, o lutador de kickboxing Matheus da Silva viu no esporte uma oportunidade de mudança de vida. Já disputou campeonatos em vários lugares. Eu fui para a Argentina, para o Chile, já fiz várias viagens, já lutei em São Paulo, Paraná. Assim como ele, 6.000 alunos entre crianças, jovens e adultos fazem parte do projeto social Se Liga, que além de aulas em 7 modalidades esportivas, como kickboxing e jiu-jitsu, por exemplo, também presta assistência social e trabalha com voluntários. O projeto é uma integração, é a família participando e tentando construir um caminho para que a gente tenha uma sociedade mais justa. Ele está gostando muito, está gostando bastante de vir para cá, de estar fazendo esporte. Já tem 4 meses que ele faz natação, faz futebol aqui, agora é jiu-jitsu. Estou incentivando a ele porque tem que incentivar desde pequeno, né? A gente brinca, a gente corre, porque eu gosto de lutar. Para mim é muito importante, me ajuda nos estudos, me ajuda no meu convívio familiar com minha família, me ajuda em tudo e é importante para todos. E ajuda mesmo. O Israel, hoje lutador, viu no esporte uma nova vida. Eu vim nas comunidades onde tem o tráfico normal, o tráfico de entorpecente, mas aí conseguiram me recolher, meus amigos conseguiram me recolher dali. Até os 15 anos eu estava lá dentro, eu não fazia nada da vida, aí me chamaram para o esporte, eu consegui sair daquela vida torta, graças a Deus. O esporte muda a mente da pessoa, como mudou a mente dos meus filhos e como mudou a mente dos amigos deles. Quando eu vejo que um aluno se desempenha, segue uma carreira boa, como tem aí, que a gente já viu, me sinto orgulhoso, me sinto bem. Isso faz uma boa parte. Meu coração fica feliz de ver eles assim. Para proporcionar mudanças como essas na vida de mais pessoas por meio do esporte, o projeto do governo era construir espaços para a prática esportiva em zonas de vulnerabilidade social nas grandes cidades de todo o país. Ao todo, seriam 225 centros de iniciação ao esporte no Brasil como legado olímpico. Um ano após os Jogos, apenas um centro foi finalizado. Uma dessas obras prometidas foi em São Gonçalo. Viemos ao bairro Nova Cidade acompanhar de perto como está a situação da obra que seria um dos maiores legados de infraestrutura esportiva dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. E olha só o que encontramos, um canteiro de obras. O programa prevê uma atuação partilhada entre governo federal e municípios. Ao governo federal compete financiar a construção do centro. A partir da sua conclusão, a gestão das instalações fica sob a responsabilidade da prefeitura. Constatamos que mais de 50% dos municípios pesquisados sequer tinham previsão orçamentária para a manutenção dos seus centros. Eu diria que eles poderiam manter um campo aí, um sintético e um espaço amplo para até fazer outros incentivos para as crianças, outras modalidades, né? O local fica na comunidade que é atendida pelo projeto Se Liga. Nós entendemos que esse país só vai mudar através da educação. Porém, o esporte é o elemento de transformação e que aproxima e que viabiliza que a educação e o esporte caminhem paralelos, mas num único objetivo, que é educar. Professor, como você avalia os investimentos do governo para fortalecer o esporte de base no Brasil?
Bom, acho que primeiro é preciso falar um pouco do esporte de base, né? Acho que a nossa Lei Geral do Esporte, conhecida como Lei Pelé, ela prevê um sistema nacional e um sistema brasileiro de esporte. O sistema nacional que articula os diferentes entes federados e o sistema brasileiro que pouco articula, né, as entidades de administração. Agora, não há menção na nossa lei geral a esse chamado esporte de base. Essa é uma herança que prevê a ideia de que é a escola que deve formar a base dos nossos atletas. Porque se você trabalha na escola com a perspectiva de formar atleta, você opera com dois princípios do esporte de alto rendimento, que é o da seleção e o da distinção, né? E também da especialização precoce. Então isso acaba afastando a garotada das aulas de educação física, do próprio esporte. Secretário, qual lição nós podemos aprender com essa experiência das Olimpíadas? A velha lição de sempre, que o que falta no gasto público é planejamento. Então a gente vê o tempo inteiro auditorias, matérias jornalísticas, né, mostrando medicamentos que perderam a sua validade, sendo incinerados. A gente vê obras inacabadas por falhas de projetos básicos, né? Por quê? Por falha de planejamento. É motivo de chacota até, né, para outros países, essa discussão agora sobre o que vai ser feito com esse legado. Isso deveria ter sido pensado antes dessas arenas terem sido construídas. Por quê? Porque aí você pensaria melhor a localização das arenas, a capacidade dessas arenas, a própria construção dessas arenas. Será que elas não deveriam ter sido construídas de outra maneira, né? Para que hoje elas sejam mais viáveis, para que elas possam ser mais bem utilizadas pela população, pela sociedade, né? No esporte participativo, no esporte de rendimento, né? Formar atletas. Mais uma vez, obrigado aos nossos convidados pela participação no nosso debate. O episódio de hoje vai ficando por aqui, mas a gente se encontra de novo no mês que vem para mais um Eu Fiscalizo. No próximo episódio, vamos descobrir como o sistema de água e esgoto chega até a sua casa e por que tanta gente no Brasil ainda não pode contar com esse serviço.